Deus. Isso é, tem um bando de hiena. Isso não, faz isso não. Amém, povo de Deus? Amém. Desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder retornar a essa amada igreja. Obrigado, pastor Marcelo Coimbra, por me receber, sua digníssima esposa também, muito obrigado pelo carinho de vocês. Pastor que me antecedeu aqui, pastor Jonas, Deus continue te abençoando, meu amigo, um beijo no teu coração. Deixa eu registrar também um abraço à sua digníssima esposa, Carla, e também o nosso amado e nobre e excelentíssimo pastor Caldo, né? Ele falou que eu sou o homem do fogo, mas o pé que está flamejante não é o meu, não, é o dele. Você não viu, não, o pé que está fogueado aqui? Ele botou esse tênis aí, você tirou da brasa, colocou no pé. A Bíblia fala que o anjo tirou com Atenaz uma brasa e botou na boca de Isaías, mas depois ele voltou lá e tirou um par de tênis e botou no pé desse cara. Tá pegando fogo, aí eu que sou o varão de fogo. Tá bom. Que tênis feio da bexiga. Tá repreendido. Meu Deus do céu. Aí, Rafael, essa ideia é tua, né, Rafael? Não, não vem não. Ah, tu tá com o pé de Barbie. Tênis rosa? Pô, não faz isso não, mano. Aí não, mano. Aí você quebra na jugular. Sério mesmo, Rafa? Você, mano? Bom, moro em São João de Meriti. Não sei se você conhece, já ouviu falar. A igreja aparece aqui, né, no momento do ofertório. A igreja tem sido... lá tem sido uma bênção. Estou passando por algumas obras. Eu estava comentando com o pastor Marcelo Coimbra mais uma ampliação, né, da filial onde faço parte. Lá o pastor é o pastor Ezequiel Matias, ao lado da nossa igreja. A nossa igreja ela é bem coladinha na esquina, né, da principal, e que, não me falha a memória, parece que o proprietário da igreja é o mesmo proprietário desse ambiente que estava ali do lado da igreja há um tempão, cheio de uma bagulhada dentro do negócio lá. Não sei se era uma lanchonete, uma coisa do tipo. Eu só sei que o camarada, depois de muita conversa, oração, Deus tocou no coração do proprietário e ele cedeu esse espaço também. E agora temos ali o espaço da criança, onde o pastor já vai fazer também a igreja da criança, o espaço Kids. Eu glorifico a Deus por isso. Eu estou aqui só massificando ainda mais o que tem acontecido, né, em nossas filiais. Por onde você for visitar São Paulo, por exemplo, não falo a memória, são 11 ADVEC. Então, um dia que você estiver por lá, você for em alguma filial visitar, você vai perceber o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem nos usado, porque também você faz parte, eu faço parte, a de Boston também, né, a Itaquaquecetuba também, tantas outras mais filiais. Isso é gratificante. Eu que sou itinerante e vou nas filiais ministrando, eu vejo o quanto o povo da nossa igreja é liberal, gente, o quanto Deus tem feito através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É bom falar sobre isso, mas eu que saio muitas filiais, então vejo todo esse crescimento. Isso é muito tremendo, isso é muito bacana. Deus continue abençoando as vossas vidas e que multiplique 1000 vezes mais o que vocês têm semeado no reino. Amém? Bom, trago um abraço da Lidiane, minha esposa. Né, Lidiane, eu vou ficar aqui até domingo. Então eu preguei ontem em Carangola, hoje aqui. E eu tenho mais umas 2 igrejas para ministrar, acho que lá em Ubá também. O Paulo Júnior que arrumou as igrejas para eu pregar aí, mas eu estou animado demais. Então eu vou ficar por aí até domingo. Domingo eu tenho que retornar para o Rio, porque eu também tenho uma agenda lá para cumprir, e ministrar também na conferência do Aviva, né, em algumas filiais, lá no Rio. Eu trago um abraço da minha esposa, que não pôde me acompanhar por conta da escola da Helena, e está há muito tempo aqui. E a Lidiane queria muito estar conosco, a Helena também. A Helena está falante demais. Pastor Marcelo, pastor, hoje como é que... A Helena fala muito, demais, conversadeira demais, 5 anos de idade. Lá na Baixada a gente costuma dizer que quando a pessoa fala muito assim, fala mais do que o homem da cobra. A pessoa fala demais. Aí o homem da cobra é aquele que ficava lá no centro. Vou ter que explicar para que é. O que é o homem da cobra? É um camarada que botava uma sacola assim, falava que tinha uma cobra que ia sair dali de dentro. Aí eles jogavam água assim em volta para marcar um círculo e todo mundo ficava esperando, e vai sair a cobra, não vai, ele ia falar uma palavra mágica,
e contava história, não saía desgraça de cobra nenhuma, e ele só ficava dando cambalhota, arrancava o dedo de todo mundo e contando história em cima de história. E aí pegou essa expressão, fulano fala mais do que o homem da cobra. É o camarada que fica fazendo aqueles shows pirotécnicos lá no centro de Caxias. Só isso só tem na Baixada. As coisas, Belfor Roxo, só coisa tenebrosa. Só tem lá, só tem pro lado de lá. Bom, e eu também sou conhecido como pastor da cocada, eu trouxe ali algumas cocadas, né? Se você puder nos abençoar, fico muito agradecido. Em crédito, débito, Pix, transferência, QR Code, você escolhe a maneira que você vai pagar, tá bom? Então, se você estiver no aperto aí, você pode consultar a tua liderança, que a tua liderança vai pagar para você hoje. Aí, se a tua liderança não puder, aí você que é liderado, honra a tua liderança. Ó, glória! Né? Pagando pelo menos 3 cocadas para eles. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Glória a Jesus. Eu quero o microfone aqui, meu Deus, eu não vou te falar, tu é demais, cara. Tu é demais. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Glória a Jesus. Vocês creem que Deus está nesse lugar, irmão? Amém. Amém. Glória, Deus está aqui sim. Glória a Jesus. Deus é fiel. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Mais uma vez, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Vou contar de 1 a 3 e você irá dizer, não chores. Amém? 1, 2, 3. Não chores. Mais uma vez, 1, 2, 3. Feche teus olhos por gentileza, por alguns segundos. Deus vivo, nós lemos a tua palavra. A mesma será ministrada, fala aos nossos corações. Usa-me com graça, com poder e com autoridade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. É bem verdade que quando nós passamos por determinados momentos em nossa vida, dependendo da intensidade dessa batalha, e se mais precisamente for uma questão sobre perdas de coisas, ou, no caso mais extremo, de entes queridos, perder nunca é bom. Mesmo que haja após essa fase da perda um grande aprendizado, mesmo que venhamos sair depois dessa fase com pessoas mais robustas em nossa fé, mais maduro, a verdade é clara, perder não é bom. Mas eu estava analisando essas questões, eu achei muito interessante que existem alguns comportamentos que não somente nós expressamos no período da perda, mas também pessoas que têm acesso à nossa vida, estão ao nosso redor, ou que fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós perdemos alguma coisa ou alguém, essas pessoas prontamente, elas ou enviam uma mensagem quando elas têm acesso a essa notícia, ou na questão mais extrema desta hipótese, quando está próximas a nós, elas se juntam a nós, nos dão um abraço e liberam uma palavra para a nossa vida. A verdade é clara que eu percebi que, independentemente do credo dessa pessoa, por incrível que pareça, na maioria das vezes, todo indivíduo, via de regra, ele não somente tem uma palavra, mas também tem consigo um gesto, ou um abraço, ou uma batida no ombro, ou pegar na sua mão assim, ó, e às vezes não falar nada, mas tocar em suas mãos, ou às vezes não vai nem te abraçar, nem tocar em você, mas vai estar próximo a você na fase da perda. Isso é muito significativo para quem perde, para quem passa por essas fases, porque nós atribuímos essa fase que nós estamos passando
como uma fase muito difícil, onde poucas pessoas querem estar do nosso lado. E é nesse momento que nós, na verdade, descobrimos quem é e quem não é. É nesse momento que nós descobrimos quem realmente se importa conosco, ainda tendo a consciência de que essas pessoas não têm em si poder para mudar o que nós estamos enfrentando de forma talvez rápida. Às vezes conseguirá mudar de forma processual, mas às vezes a pessoa não irá conseguir mudar nem de forma paulatina, cadenciada, e nem tampouco de forma direta e rápida. Mas essa pessoa está perto, e isso conta para a gente, é muito bacana isso. Ou você já teve alguém perto de você numa fase da perda, ou você, no mínimo, teve que ficar perto de alguém quando alguém perdeu. O interessante disso tudo é que, quando nós perdemos, nós revelamos alguns comportamentos e expressões. E as expressões mais comuns é uma expressão de face caída, tristeza. E, no ápice dessa situação, o resultado mais claro e viável são lágrimas, choro. O início dessa mensagem realmente é para te fazer se situar na história e começar a viajar comigo para que você compreenda o que Deus tem para nós essa noite. Eu sei que o início é um pouco lento, falando sobre perda também mexe um pouco com o nosso emocional, dependendo daquilo que você perdeu, mas eu preciso continuar um pouco nessa tecla. A minha mãe tinha 42 anos de idade quando ela veio a óbito. Ela morreu no ponto de ônibus lá em Jardim Leal, no centro de Caxias. Muito nova, metade da minha idade, não, mais nova que eu, 2 anos, eu tenho 44 anos. E a minha mãe morreu de ataque cardíaco. E foi uma perda muito súbita. Ela foi trabalhar uma segunda-feira, aproximadamente 21 anos atrás, e ela não voltou para casa até hoje. Eu sou mais velho de 3 irmãos, sou eu, Éder e Julie, minha irmã mais nova, estávamos em casa, lá em Belfor Roxo, lá nas entranhas de Belfor Roxo, e a nossa casa estava vivendo uma época boa, uma época da evolução, né? Nós tínhamos telefone residencial em casa, e isso era de muita valia naquele período, hoje nem tanto quanto, mas era de muita valia, onde você servia não somente para você atender suas ligações e fazer ligações, quanto também você era auxílio para os teus vizinhos, como telefone de recado, porque um dia também talvez você precisou dos mesmos. E de repente nós recebemos uma ligação, quando fui atender, era o meu avô, já falecido, meu avô Osvaldo, pai da minha mãe, e ele não sabia da notícia, porque a forma que ele foi criado era papum, muito direto. E quando eu atendi o telefone, aí ele, Devinho, eu falei, benção, avô. Aí, Deus te abençoe, te faça feliz. Eu falei, vô, e aí, como é que tá? Ele disse assim, David, a China morreu. Desse jeito. A China morreu. Eu falei, que isso, vô, tá de brincadeira. Morreu. Não, ela não passou mal, não, que eu sei que ela toma um comprimido que negócio. Não, ela morreu mesmo. Tô sabendo, ela morreu. E assim foi um choque. Eu olhei para meus irmãos e disse, nossa mãe morreu. E aí minha irmã começou a chorar, meu irmão também chorou, e eu chorei, parava de chorar, e ficou uma loucura, enfim. Começaram a chegar gente na nossa casa de forma muito rápida. E eu só acreditei mesmo depois que o meu pai chegou, porque eles eram separados. Meu pai jamais foi na nossa casa depois que nossos pais se separaram, meus pais se separaram. E meu pai jamais tinha ido em nossa casa. Mas eu falei, só acreditei quando meu pai chegou lá, porque quando ele apareceu, aí a ficha caiu, né? Essa ficha caiu, é uma expressão da década de 80, de 90, né? E aí eu falei assim, quando eu vi o meu pai, ainda com tanta gente chorando lá em casa, quando eu vi o meu pai falou, é verdade, meu filho, a mãe faleceu. Enfim, eu já crente, meu irmão crente, minha irmã crente, a minha mãe tinha voltado para Jesus aproximadamente uns 2 meses, e nós começamos a chorar e parar de chorar, e muita gente que chegava lá na nossa casa dizia assim, não chora não, Deus é com vocês. Outros nos abraçavam e diziam assim, não chora, fica firme. Outros diziam assim, eu não tenho nem muita coisa para falar, só vou ficar perto de vocês. Cada um foi apresentando um comportamento naquela fase, naquele período. Eu confesso a vocês, foi árduo. Foi no mesmo ano que eu aceitei Jesus, em 2001, então para mim era tudo novo no Evangelho, inclusive as perdas. Eu não sabia como me comportar, como Deus iria agir, eu jamais havia passado por coisa desse tipo sendo crente. Então eu não sabia nem como a ação do Espírito Santo de Deus no coração daquele que perde alguém.
Eu não sabia como Deus iria tocar no meu coração e o que eu iria sentir com esse toque. A única coisa que eu tentava a todo tempo era não chorar muito, mas dizia, Senhor, me dá força, e assim foi seguindo todo o processo. E em meio a todo esse processo, obviamente, IML, sepultura, antes da sepultura, lá no velório, enfim, toda aquela situação. E lá no velório, o pastor, que era meu pastor, onde eu me converti, lá nas Três Setas, lá em Belfor Roxo, lá para dentro, quem conhece aqui Belfor Roxo, tem uma turma que conhece, sabe do que eu estou falando. Aí o pastor falou, orou, conversou com todo mundo ali, deu uma palavra e falou assim, eu quero que o David dê uma palavra. Irmão, minha primeira mensagem ali, né, a nível público ali, foi no velório da minha mãe. Eu falei alguma coisa sobre a volta de Jesus, muito rápido, não lembro tantas coisas, mas eu não me contive muito, falei alguma coisa ali e tal, me segurei, agradeci a oportunidade, comecei a chorar e me abraçaram e disseram mais uma vez, não chores. Outras pessoas abraçaram meu irmão naquele momento ali e disseram também, não chores. Foi uma das frases que nós mais ouvimos no momento do velório. Mas todas essas frases que foram ditas eram frases coerentes ao ambiente que estávamos. Só que todas as pessoas que disseram isso e outras coisas mais, nenhuma delas tinha a capacidade de mudar o que estava acontecendo. Todas elas que disseram, David, não chore. Todas elas que disseram para o meu irmão Éder, não chores. Todos que disseram para minha irmã Julie, não chores. Nenhuma delas tinha a capacidade de mudar o que estava acontecendo. Porque a última palavra sempre veio da parte de Deus. A minha mãe não ressuscitou. Segue-se a situação. Sepultaram minha mãe. Voltamos para nossa casa. E isso ficou na minha mente. Eu fiquei pensando, Senhor, e agora? O que será de nós? Nós três nessa casa. Os vizinhos começaram cada um a ir para os seus lares. Cada um foi seguindo a sua vida. E nós tínhamos que ficar com a dor da perda. A nossa vida agora precisava ser totalmente reajustada àquilo que havia acontecido. A nossa vida agora precisava ser remoldada àquela situação que ocorreu. Eu confesso a vocês que não foi nada fácil, mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que existe um Deus que Ele está presente em todos, não em alguns, em todos os momentos da nossa vida. Só que essa perda que aconteceu foi algo que tivemos que passar, foi algo que tivemos que experimentar, um doce e amargo da perda, e a vida se seguiu. Nossa mãe não voltou, a história se segue. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Presta atenção. Estamos diante de um texto, obrigado. Estamos diante de um texto que uma mulher perde a primeira vez. Ela perdeu o seu esposo, diz o texto, que ela fica viúva. Ficando ela viúva, automaticamente, ela ouviu aos seus ouvidos, não chores, fica tranquila. Eu não posso afirmar para você que as pessoas que disseram tais coisas para esta mulher, quando ela se torna viúva, na primeira perda, que é a perda do seu esposo, as pessoas eram cristãs. Eles eram cristãos, o serviam a Deus para dizer, Deus vai confortar o teu coração. Não posso afirmar nada disso, mas uma coisa eu posso te afirmar. No mínimo, alguns habitantes da cidade de Naim abraçaram aquela mulher, porque provavelmente a conheciam. E também, com certeza, conheceram seu esposo. Compungiram-se com aquela mulher na fase da perda. Estavam do lado dela. Não sei se ela contratou carpideiras para chorar, ou se nem precisou, porque o esposo dela poderia ter sido alguém muito amado nessa pequena cidade. Ali também, provavelmente, pessoas que carregaram o esquife poderiam estar naquele ambiente. E essa mulher, por sua vez, ela fica sem chão, assim como todo aquele que perde. Fica desnorteado, dependendo da pancada e da estrutura que tem naquele momento. A verdade é clara. Essa mulher perdeu. E toda pessoa que perde precisa se reestruturar na fase da perda e pós esta perda, porque a verdade vem depois desta fase. Então temos diante de nós uma mulher que, como eu e você, pode ter ficado sem chão, preocupada, desesperada. Ainda mais, naquele tempo, havia uma crise existencial no que diz respeito aos cuidados dos órfãos e das viúvas. Então, nós não temos acesso
as questões monetárias desta mulher, a ponto de dizer, ela ficou viúva, mas vai ter uma pensão muito gorda. Ela ficou viúva, mas a casa dela é uma mansão, ela é abastada, não vai faltar nada, nós não sabemos. Uma coisa nós podemos afirmar, que a cidade era pequena, alguns chamam até de vilarejo. Quando você estudar a geografia bíblica, você terá uma certa dificuldade de encontrar com exatidão o território de Naim, com exatidão. Você tem direcionamentos, tem uma certa localização, mas a cidade chamada Naim, em algumas pesquisas de livros e acesso geográfico que eu tenho, eu estava procurando, estudando um pouco sobre essa cidade. Era uma cidade pequena de muitas pessoas, todos que ali moravam praticamente se conheciam. Então, essa mulher com certeza ficou sem chão. E possivelmente, o que eu disse? Possivelmente, pela dor da perda, ela pode ter até sentido vontade de sair daquele endereço. Ou talvez dar cabo da sua vida, não sei. Ou se mudar mesmo, só sair dali para sair daquele ambiente onde ela perdeu. Cada pessoa, quando perde, pode expressar determinados comportamentos, ou de isolamento, ou fica meio aluado naquele período, ou precisa ficar um tempo na casa de um parente para ressignificar sua vida, enfim. Mas quando eu olho para o texto, eu percebo que o marido dela se foi, mas tinha um herdeiro na casa, tinha um menino naquela casa. E quando eu leio e me atento a isto, que tinha um menino naquela casa, todas as supostas coisas que disse aqui, concernente à mente desta mulher, o seu comportamento na fase da perda, pode ter feito dela alguém que, por mais que possa ter pensado em desistir de muita coisa, ela olhou para dentro da casa e percebeu, pastor Marcelo, que tinha alguém ali que valia a pena continuar a jornada. Olhando para o seu filho, provavelmente ela pensou, se eu tenho vontade de ir, eu não posso, porque dentro da minha casa tem alguém de menor estrutura do que eu, que conta com o meu reposicionamento, que conta comigo, que conta com a minha maestria de administrar a vida depois de uma perda. Se ela sentiu vontade de abrir mão de tudo que ela possuía, do pouco que ela possuía, e dependendo do pouco que você tem, pode ser teu tudo, se esta mulher pensou em abrir mão de muita coisa, quando ela olha para dentro de casa, ela percebe que tem alguém que conta com ela, que ela não pode tomar nenhuma atitude precipitada porque perdeu alguém, não algo. Eu sei que às vezes que nós perdemos coisas, dói demais. Perder pessoas dói mais ainda, dependendo da ótica do indivíduo que perde e o coração dele, obviamente. Porque se ele estiver inclinado às coisas, ele irá valorizar mais coisas do que pessoas. Mas eu acredito, tenho certeza que aqui dentro não tem ninguém assim. E nós qualificamos e valorizamos mais pessoas do que coisas. Só que a verdade é clara. Quando nós valorizamos mais pessoas do que coisas, independentemente das situações que nós passamos, de quem perdemos ou do que perdemos, o fato de nós valorizarmos mais pessoas, quem fica vivo também precisa de nós. Esse menino precisava da mãe dele. A estrutura dele não conseguia autossustentar-se, porque ele precisava daquela mãe. Pastor, onde tu quer chegar? A gente vai entrar mais fundo no texto. Esta mulher, se ela pensou em abrir mão de muita coisa, não pôde abrir, porque na casa dela tinha alguém que contava com ela. Deixa eu fazer uma aplicação na minha vida e na sua vida. Eu te contei aqui inicialmente uma história de uma perda que sofri, mas eu perdi tantas outras coisas. Não foram tantas pessoas, graças a Deus, mas eu perdi coisas que mexeram comigo, que fizeram pensar em muitas situações. Mas deixa eu te dizer um negócio. Todas essas situações que eu passei, que eu perdi, que talvez você também perdeu, assim como eu também perdi um ente querido, alguém que eu tanto amava, você também pode ter passado por isso. Mas quando você olha para a tua própria vida, olha ao redor, olha para a tua história, é como se a tua história viva olhasse para você e dissesse, não desista de mim. É como se a tua casa olhasse para você e dissesse assim, eu sei que está difícil, mas você não pode abrir mão porque nós precisamos de você. O que eu estou pregando aqui pode ter até endereço certo, embora eu esteja falando para um certo número de pessoas, mas quem sabe a introdução dessa mensagem e saindo diretamente no coração de alguém que passou por algumas situações e está sem força para se reposicionar na história, que passou por determinadas situações, que está sem força para se reposturar no que diz respeito à tua própria vida. E Deus está dizendo para você nesta noite que a tua vida ainda pulsa, a tua casa ainda pulsa,
ainda tem pessoas que contam com você, ainda há situações que você pode viver, independentemente das coisas que você já sofreu, independentemente das coisas que você já passou. Aleluia! Deus tem algo tremendo para realizar na tua vida, na tua história. Eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sei que o início é um pouco dolorido dessa mensagem, mexe muito, mas deixa eu te dizer uma coisa: independentemente do que temos passado, já passamos, na verdade, independentemente das dores e das lágrimas, ainda há tanta coisa tremenda para Deus fazer acontecer na minha vida e na tua vida. E eu creio que a minha vida e a tua vida não é uma vida sem sentido, não é uma vida sem propósito. Deus nos trouxe aqui para nos dizer que a minha vida e a tua vida ainda é a vida das oportunidades, ainda é a vida do novo ciclo, do novo tempo. Que toma posse dessa palavra aqui, aleluia. Eu não sei o que você passou na tua infância, na tua adolescência, na tua jovialidade, ou quem sabe agora na fase que você está, mas Deus está nesta noite me dizendo e te dizendo que Ele é o Deus que cuida, Ele ainda é o Deus que dá a última palavra, Ele ainda é o Deus que vira cativeiro, muda situações, e com Ele há a bênção, o poder e a autoridade. Se você acredita nisso, levante uma de suas mãos, por gentileza, e dê um brado de glória a esse Deus que está aqui. A vida segue. Ela não esperava que iria passar pela segunda perda. E aconteceu. Na mesma cidade, no mesmo endereço, na mesma casa. Pensamento? Possivelmente este aqui. Alvo de catástrofe eu sou. Não é possível. Perdendo de novo. Essa dor de novo. Tudo outra vez. Parece que se repete isso, mesmo ciclo, mesma história. O que está acontecendo? Respostas? Ninguém tem para dar a ela. Mas ela perde de novo. Eu sei que na primeira perda pode ter sido a primeira vez de uma situação que diz respeito a alguém que ela possa ter perdido. Mas na segunda perda ela chorou muito mesmo. Porque o menino representa também o futuro daquela casa. O menino carregava uma representatividade de continuidade. O menino é aquele que eu citei aqui inicialmente. Um dos principais motivos dela não ter desistido de qualquer atitude suposta que ela possa ter pensado em tomar no período da primeira perda. Então agora esse menino vem a óbito. E quando ele vem a óbito, aquela mulher com certeza fica desesperada, mas ela sabe todo o procedimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem perde muito sabe todo o processo. Quem perde muito sabe até o comportamento. Quem está passando por determinadas situações, eu sei que essa mensagem mexe um pouquinho, mas é desse jeito. Às vezes você passa por uma fase difícil, sai de cabeça erguida, daqui a pouco você enfrenta um outro deserto, e alguém que olha para você diz assim: como é que você consegue suportar? Como você consegue ficar firme? Aí você vai dizer: é porque eu descobri como me comportar na face do deserto. Sei como é que é. Eu sei como eu devo me comportar e a reação que eu preciso expressar no meio dessa situação. Então essa mulher sabia todo o procedimento. Ela sabia o que precisava ser feito. Chorar era com ela mesma. Expressar tristeza, ela já sabia. Carpideiras para chorar, não vou afirmar, mas poderia ter chamado, pago, beleza, eu pago. Chora, pode chorar. Luto, tristeza, comigo mesmo, sei como é que é, já passei por isso. Eu sei. Só que agora tem uma diferença, irmãos. Essa mulher vai viver algo que ela jamais viveu na vida dela. Essa mulher está prestes agora na fase da segunda perda. Peraí, pastor, na segunda. Mas na primeira não teve resposta nenhuma. Na primeira situação que aconteceu, perdeu mesmo. Mas na segunda, Deus tinha algo reservado para a vida dela. E quando eu leio isso, mexe um pouco comigo, porque eu sei que nós já passamos por determinadas situações. E quando supostamente nós enfrentamos uma outra adversidade, sabe o que passa na nossa mente? Será que eu vou ter que não somente passar por essa fase, mas vou precisar também me conter com isso que está acontecendo? Nós não sabemos o quanto Deus tem guardado para nós supostas respostas em fases da nossa vida.
Teve coisa que passou por você que não voltou mais, que você depois disse, Senhor, eu queria tanto aquilo, e Deus, não, isso aí você não vai ter. Senhor, não vai ter. Mas Jesus era bom, e daí você não vai ter. Passou, acabou, e agora, Senhor, eu vou te proporcionar uma outra coisa, é um novo tempo, é um novo endereço, é uma nova cidade, é uma nova esfera. Eu tinha uma casa tão legal, tão linda, tão isso, e agora estou morando em outro lugar. Senhor, já foi, aquela já foi, e essa daí chupa essa manga por enquanto, depois eu mudo as coisas, depois eu faço você viver outro tempo, depois eu faço você viver uma nova esfera, eita glória, depois eu faço tudo acontecer, mas passa por esse negócio aí. Então, só que tem um porém, da mesma forma que nós não sabemos, não temos certeza do momento da ação de Deus, vou repetir, do momento da ação de Deus, nós temos a certeza, pois a nossa fé nos impulsiona para isso, é entender que Deus é poderoso para fazer a qualquer momento, mas a hora exata, ninguém sabe o momento. Posso ouvir um amém por isso? Então, nós cremos que Deus é poderoso para fazer, mas nós não temos a plena convicção do exato momento da feitura divina. Então, essa mulher não sabia o que estava reservado na agenda de Deus para a vida dela. Ela não tinha ideia da profundidade do que estava para acontecer na casa dela. Por que o Senhor está frisando isso? Porque eu estou falando de um milagre de ressurreição, trazer um indivíduo à vida. E foi essa mulher, que mulher essa que chorou um dia? Foi essa mulher, que mulher essa que perdeu na cidade de Naim? E que mulher foi essa que viveu no opróbrio da perda, da tristeza? Que mulher foi essa? Essa que foi alvo de catástrofe, talvez pelo seu próprio pensamento, ou quem sabe pelos vizinhos que olhavam para ela e diziam, como essa mulher consegue suportar perder tanto? Então ela estava na agenda de Deus para viver um dos maiores milagres da sua vida. Pastor, eu já perdi tanto na minha vida, já perdi tanto na minha história, eu não sei se eu vou suportar muita coisa. Deus está te dizendo hoje, você precisa entender que por mais que você tenha passado por tudo isso, diz o Senhor, você está dentro da minha agenda para fazer um milagre na tua história. Meu Deus eterno, meu Pai, eu vou falar isso aqui de novo, independentemente daquilo que nós já temos passado, que já passamos e estamos prestes a enfrentar, nós fazemos parte de uma agenda da ação de Deus, e eu creio nisso em nome de Jesus Cristo, e sou ousado na minha fé para dizer que hoje pode ser esse grande dia do milagre de Deus na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que você precisa de Deus, eu não sei o que tua casa precisa de Deus, eu não sei o que você necessita da parte de Deus, mas eu creio que nessa noite, Deus pode fazer. Quem acredita da glória, quem acredita dá uma aleluia. Aleluia! Aminiosienga. Manodia Sevidiergia Dava. Ideviomia Sabidia Savadiergia. Amando de Tiestibidias. O Espírito de Deus está aqui. Quem sabe o inimigo tem se levantado contra a tua vida nesse aspecto, apontando e dizendo, tá vendo como tudo dá errado para você? Tá vendo que dá mais certo pro teu primo, pro teu outro irmão, mas para você dá tudo errado? Tá vendo como dá certo para fulano, para Beltrano, e o diabo vai bombardeando a tua mente? Tá vendo que tudo para você sempre foi uma luta, sempre foi carne de pescoço, sempre foi batalha, percebeu isso? Mas eu deixo te dizer, é verdade, foi difícil mesmo, eu tenho certeza disso, mas uma coisa eu também tenho certeza, sem medo de errar, olha você aí, olha você de pé, você passou coisas que teu irmão não passou, é verdade, você passou coisas que teu irmão não passou, é verdade. Traições, frustrações, meu Deus eterno, quebra de aliança de confiança, e você foi sendo massacrado pelas circunstâncias, mas uma coisa eu vou te dizer, olha você de pé, olha você aí, olha a tua casa de pé. Talvez
se você tivesse tido acesso a determinadas regalias que você queria receber em um determinado tempo da história, você não seria quem você é hoje. Oh, meu Deus eterno, Deus está nesse lugar, irmãos. O Espírito da verdade, tu está aqui, tu está aqui. Adorei Ele por alguns segundos, daqui a pouco eu continuo. Adorei Ele por alguns segundos, daqui a pouco eu continuo, irmão. Abre tua boca, por gentileza, por alguns segundos, daqui a pouco eu continuo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais são chamados pelo seu decreto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais são chamados pelo seu decreto. Glória ao teu nome, Jesus. Talvez pessoas que você tem acesso, você viu, tem visto, não passaram um terço dos desertos que você já passou e tem passado. Nós vamos estudando um pouquinho sobre deserto, só um pouquinho, só um pouco, sério mesmo, não é demagogia não, um pouco, não é aprofundando ainda mais, que tanta coisa que eu tenho que estudar, tanto assunto. Eu percebo que são nos desertos, biblicamente você pode acompanhar, você vai ver, onde Deus se manifesta de forma tão tremenda. Eita glória! São em fases dificílimas de grandes homens e mulheres de Deus, onde Deus se revela de forma tão extraordinária, não somente enviando provisão, falando também, já parou para imaginar? E o que adianta determinadas pessoas que nós conhecemos estar em pastos verdejantes e não conseguir nem desfrutar dos pastos verdejantes no qual ela está envolvida? Não conseguir ter acesso a Deus para viver uma esfera de novo tempo. Mas você, eu, em meio à luta, em meio à ventania, quero que quando você para assim na tua casa, não sei onde, e diz, Senhor, fala comigo, você sente como uma brisa suave do Espírito Santo. O louvor que você está acostumado a ouvir, a pessoa fica tentando entender. Eu também ouço esse hino, eu não sinto nada, mas quando você ouve é diferente. E você sente que a presença de Deus está, aleluia, no meio daqueles louvores. Você sente seu coração aquecer, você sente seu coração arder, oh glória. E tem gente que está em situações bem mais favoráveis do que você, mas não consegue ter esse discernimento, essa habilidade, essa sensibilidade. Irmãos, eu não estou aqui sendo adepto da dificuldade, eu estou aqui ovacionando o deserto e a adversidade, senão eu seria aqui um profeta do caos, não é isso. Eu estou dizendo para você que a adversidade todos nós passamos, mas há um porém, qual porém? O nosso Deus está presente e nós fazemos parte da agenda de Deus para um agir sobrenatural da parte desse Deus. Aleluia! Está difícil, eu sei que está, mas Deus é poderoso para fazer a situação mudar. Quem acredita nessa palavra? Perdeu o menino. O que se faz, mulher? Eu sei como é que faz. Já sofreu uma perda? Fase difícil, hein? Já sei como é que se comporta. Preparando tudo, ajeitando tudo. Velório, uma equipe preparada para carregar o esquife. Tudo certo? Tudo certo. Chorar, natural. Não chora não, obrigado. Não que você está sendo frio, porque você já passou. Tu não sente, mas sinto, mas não é do... Não chora não, mulher, não chora não. Hein? Filho morto ali na horizontal. O pessoal que levava o esquife levando. Não chora não, mulher. Tá bom, obrigado. Chora não, fica tranquilo. Tá bom, obrigado. Enquanto estava aquele movimento. E muita gente possivelmente dizendo para ela, não chores. Se componha, se recomponha, retente. Irmãos, enquanto há um movimento que carregava um defunto, do lado de fora, tinha também um outro movimento. Do lado de fora tinha uma caravana que se movimentava, propagando vida. Do lado de fora tinha uma caravana, que a espinha dorsal dessa caravana ali, que estava ali no meio centro, né, era a pedra angular.
Era aquele que quando liberava uma palavra, não era um comunicado, era uma sentença, um decreto. E ele estava no meio daquela caravana que estava ensinando os discípulos, né, os talmidim, aprendendo, crescendo, sendo desenvolvidos. E uma grande multidão que queria receber o que ele estava para dizer a todo tempo, incluindo também querendo receber o resultado do milagre da multiplicação de pão e peixe, a saber, o resultado é a comida mesmo. E estava aquele grupo ali acompanhando, de repente diz a Bíblia Sagrada que Jesus passa na frente dessa cidade, para ser mais preciso, na porta da cidade chamada Naim, e ele olha para onde? Para dentro da cidade. E eu quero me ater um pouco aqui nessa expressão. Jesus olhou, não para outro lugar, a não ser para dentro do ambiente onde aquela mulher chorava. Olhar para dentro de Naim é olhar para um ambiente onde aquela mulher perdeu, onde foi o território da sua luta, da sua dor. Olhar para dentro daquele ambiente, olhar para dentro de uma questão geográfica onde já estava totalmente demarcada por passos daquela mulher, passos marcados de tristezas e de picos de alegria, porque ela viveu provavelmente um determinado tempo de alegria, mas daqui a pouco oscila essas emoções, ela vive a tristeza novamente, e Jesus olha para dentro daquele ambiente. Eu acho isso interessante, porque as nossas lutas, elas não somente fazem parte de uma esfera pessoal, ela também pode demarcar o ambiente onde nós transitamos. Eu vou falar isso aqui de novo, porque eu tenho algo tremendo para falar também sobre essa questão. Aquilo que nós passamos não somente vai demarcar a nossa vida em si, ela não somente estava expressando uma dor que sentia, mas o ambiente em si, para aquela mulher, começou a carregar um significado de pesar, de dor, de luta e de luto. Então Jesus olha para dentro daquele ambiente, que aquele ambiente com certeza não expressava mais alegria, principalmente naquele momento. Então o ambiente em si já vivia uma esfera daquilo que aquela mulher estava passando. É semelhantemente o ambiente da casa de alguém que está com depressão. É semelhantemente o ambiente da casa de alguém que está passando por uma situação terrível. Você chega para tentar alegrar. Por que você chega para tentar alegrar? Porque o ambiente está vivendo aquela esfera. Se você perguntar se a pessoa quer que isso aconteça, obviamente que não. Por quê? Porque provavelmente comum é para aquela pessoa receber pessoas em sua casa, e a pessoa quando chega naquela casa fala assim, que ambiente gostoso, que lugar legal para ficar. Quando eu venho aqui, não dá nem vontade de ir embora. Ainda mais quando você fala que vai ter almoço. Ainda mais quando você fala para servir um café, um biscoito, um almoço bom. Estrogonofe não, irmão, em nome de Jesus. Não estrogonofe não, irmão, em nome de Jesus. Não, estrogonofe não. Mas deixa eu te dizer, não gosto não, irmão. Esquece, em nome de Jesus. Esquece, arrepia, não gosto não. Vixe, meu pai. Deixa eu te dizer, é comida de adolescente, de criança. Aí, escuta. Aí tá lá. Que ambiente gostoso. Já almoçou? Aí acabou de almoçar. O que você faz depois do almoço, irmão? Come um pudim, né? Isso. E depois do pudim, toma um café, irmão, sem açúcar. Cafezinho bom. Ai, meu pai. E papo velho, daqui a pouco, 4 horas da tarde. Pega um biscoito aí. Meu pai vai embora não, desgraça. Não. Vamos ficar aqui. Aí daqui a pouco, 7 horas da noite. Tem culto hoje. Mas vamos faltar, vamos ficar aqui. Ó, brincadeira. Mas às vezes é um dia que não tem culto, você pode ficar. Brincadeira à parte. Você fica ali proseando, batendo papo, ambiente bom, né? Mas agora aquele ambiente da cidade de Naim estava carregando a representatividade da esfera daquilo que aquela mulher estava vivendo. E Jesus olha para dentro daquele ambiente. Por quê? Porque o que está para acontecer ali vai mudar não somente a vida de quem está passando pela luta, mas vai mudar o ambiente onde ela está inserida. Vou falar de novo. O que Jesus estava prestes a fazer não somente ia mudar a vida daquela mulher, mas também ia mudar o ambiente da cidade de Naim. Hoje, por isso que eu perguntei ao pastor um negócio aqui, ele me confirmou. Hoje, se sair uma caravana aqui de Itaperuna, todo mundo que está aqui, os que não vieram não, mas quem está aqui, todo mundo ir para Israel. Amém. Desligadão, povo. Desligadão, vou de novo. Sai uma caravana daqui. Todo mundo que está aqui. Só quem está aqui. Aquela cara vai todo mundo para Israel. Não, para a gente conhecer. Não é não? Vamos conhecer. Posso ouvir um amém? Não é não? Vamos conhecer, beleza. Aí eu perguntei ao pastor, ainda tem ainda, porque eu estava pesquisando no livro, alguma coisa, ainda tem alguma coisa, mas eu queria saber do pastor. Não, tem sim, nós não passamos por lá, mas ainda tem.
Deixa eu te dizer uma coisa, você já achou na Bíblia Sagrada alguma outra coisa extraordinária que aconteceu na cidade chamada Naim, a não ser essa, sim ou não? Não. Não é pegadinha não, não tem. Então sabe o que isso significa? Que se juntar essa caravana aqui de Itaperuna e nós pisarmos em Israel hoje, o guia, hoje, em 2023, ele tem por obrigação de fazer isso aqui, ó. Tá vendo aquela localização ali? Aí você olha, qual ali? Ali que é a cidade chamada Naim. Foi ali, hoje, que Jesus ressuscitou. O filho de uma mulher viúva. Pastor, achei mais ou menos maneiro, explica de novo. Irmãos, independentemente do tempo que passe, o que vai acontecer na cidade não vai marcar somente a tua vida, vai marcar a esfera da cidade que você está inserido. O que vai acontecer na tua casa não somente vai marcar o teu familiar, ou você, ou o seio da tua família, vai marcar o quintal, ou a avenida, a rua, o bairro, a cidade onde você mora. O que vai acontecer na tua vida, pessoas, e se sentirão na obrigação, que conhece a tua história, de dizer, sabe o quê? Aqui, ó, tu não sabe como é que Deus fez o negócio aí, o que é? Acontecia isso nessa casa, acontecia isso nessa família, acontecia isso com o filho dela, com a filha, eu não sei, nesse casamento. E hoje, hoje, minha amiga, essa casa é só alegria, é uma das casas mais felizes aqui da rua, aqui do nosso bairro. Não há como não ser contagiado pela alegria que acontece aí, mas nem sempre foi assim, mas o que Deus fez aí, marcou, aleluia, marcou o ambiente, marcou o território. Eu gostaria aqui, por gentileza, você levantasse uma de suas mãos. Eu quero aproveitar o ensejo da mensagem, esse ponto da mensagem, para declarar isso na minha vida e na sua vida, que o que Deus está prestes a fazer em nossa história, não somente irá marcar nossa casa, não somente irá marcar nossa família, vai também marcar a rua onde nós residimos, o bairro onde nós residimos e a cidade do qual nós pertencemos. Quem toma posse dessa palavra, ele olha para dentro da cidade e percebe que tem alguém lá que precisa dele, mas precisamente dos indivíduos. Quem? A mãe, que precisa de uma palavra, e o filho, que precisa ser ressuscitado. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus olha e vê aquela mulher. Foi o versículo do qual nós lemos. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Peraí, mas não tinha só ela ali. Mas Jesus somente a viu. Não, mas tinha alguns que carregavam esquife, ok. Mas Jesus somente a viu. Mas possivelmente capideiras. Não importa. Diz o texto que Jesus somente a viu. Acredito eu, pauta minha, sem ferir o texto, que no mínimo, provavelmente, ela era a única pessoa que estava chorando de verdade naquela ocasião. Ela era a única pessoa que estava com o coração dilacerado, que precisava de uma resposta por conta de uma adversidade que estava enfrentando. Diz o texto que quando Jesus a vê, ele sente o que ela está sentindo, tem empatia pela dor dela, por ela, no caso, por aquilo que é por aquele momento. E ele vai até ela e libera uma palavra para ela. O que ele diz para ela? Vou contar até 3, você vai dizer, não chores. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas todo mundo disse isso para ela, pastor. Todo mundo disse isso para você no velório da tua mãe. Todo mundo disse isso para você quando você perdeu alguém, ou quando você bateu com o carro, ou quando aconteceu alguma coisa. Não sei. Quando você perdeu dinheiro. Todo mundo disse isso para você. Não chora não. Só que possivelmente as pessoas que disseram isso para nós, nenhuma delas tiveram condições de mudar o rumo da nossa história. Mas há um porém aqui. Jesus está dizendo para ela não chorar, mas o intuito de Jesus é fazer com que ela pare de chorar ressuscitando um menino. E eu preciso cavar isso aqui com você para você me acompanhar ainda mais. O motivo do qual essa mulher estava chorando nada mais é a perda do filho, sim ou não? Então é muito simples isso. Se Jesus quisesse, não precisava nem falar para ela assim, ó, não chores. Se Jesus quisesse fazer ela parar de chorar, era só ele fazer o quê? Ressuscitar o menino e entregar para ela. Irmão, tu acha que ela não iria parar de chorar na mesma hora, sim ou não? Sim, obviamente. Então, se o motivo do qual me faz chorar é por conta de uma situação que eu estou passando,
Não precisa nem Jesus falar muita coisa comigo. É só ele estar com mãos fortes naquilo que eu necessito, fazer um milagre acontecer, possivelmente entregar aquilo que eu estou necessitando, ou fazer com que eu tenha acesso àquilo que eu preciso receber, e automaticamente eu irei parar de chorar. Só que eu aprendo algo muito tremendo, que na maioria das vezes, a atitude de Cristo, antes de realizar, principalmente ressurreição de mortos, principalmente episódio de ressurreição de mortos, Jesus, antes de liberar a palavra para o morto que precisa reviver, ele sempre vai conversar com quem está vivo, que precisa ser consolado. Por que isso? Porque quando Jesus dá uma ordem para aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos receber, não vai questionar a ordem de quem tem poder e autoridade. Dá atenção que eu vou te explicar direitinho. Você precisa de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Jesus libera uma palavra de ordem hoje. E você começa a trabalhar amanhã, rápido. A porta de emprego se abre rapidamente. Amém ou não amém? A porta de emprego em si, essa situação em si, jamais irá questionar uma ordem dada direta de Cristo. Só que quem precisa de tratamento, ser tratado, não é a porta de emprego. Só eu e você que iremos usufruir da oportunidade dessa porta de emprego. Posso ouvir um amém? Me acompanha. Quando Jesus chega lá em Betânia para a ressurreição de Lázaro, ele antes de dar o grito do nome de Lázaro, ele vai falar com Maria, vai falar com Marta, vai falar com Maria, mais precisamente ele vai falar com o mensageiro, depois ele vai falar com Marta, depois ele vai falar com Maria, depois ele vai falar com os judeus que lá estavam, porque também estavam todos chorando, preocupados. Ele também vai chorar por conta da incredulidade daquele povo. Tudo isso, para depois ele falar, Lázaro, venha afora. Lázaro na mesma hora veio, sim ou não? Sim. Mas você lembra desse episódio? Quem debateu com ele? Quem conversou com ele? Quem ficou, eu sei, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, você lembra? Não, pastor, quem? Marta. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando Jesus deu uma ordem para Lázaro, você não ouviu no texto sagrado, não leu, melhor dizendo, no texto sagrado, alguém lá de dentro do túmulo de Lázaro dizendo assim, ó, ele não vai não. Você ouviu isso? Está escrito isso? Lázaro, venha fora! Aí gritaram lá de dentro, ele não vai não. Você escutou isso? Está escrito isso ou não? Lázaro venha fora na mesma hora, amém, amém? Ok, ele chega na casa de Jairo. Jairo, a mãe da menina, sabe, a esposa de Jairo, 13 seus discípulos, mandou meter o pé quem estava de chocarrice, de gaiatice e de incredulidade. Mete o pé, sai. Fica só a família e meu discípulo. E aí? Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Aí a menina fez assim, tem isso, irmão? A menina levantou na mesma hora, sim ou não? Sim, beleza. Mas ele teve que tratar quem? Quem estava vivo. Quando Jesus estava numa embarcação, e o vento e a onda forte, os discípulos apavorados acordam o mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, cala-te vento, aquieta-te mar, na mesma hora. Não houve resistência do mar, não houve resistência do vento, na mesma hora houve uma mudança climática para melhor, amém, amém? Isso, me acompanhe por gentileza. Mas ele teve que tratar de quem? Dos discípulos. Porque a natureza respeitou na mesma hora. Era o resultado que eles queriam, uma mudança climática para melhor, respeita na mesma hora. Agora, quem estava vivo ali, quem pensa muito, quem argumenta muito, precisa ser o quê? Tratado. Por isso que quando ele chegou naquele ambiente, ele falou com a mulher primeiro. Por quê? Porque primeiro Jesus tem que falar com você que pensa demais. Jesus tem que falar com você que questiona demais. Jesus tem que falar com você que fez da tua mente um território de julgamento e consegue ficar tentando ao todo tempo arrumar determinadas explicações para aquilo que Deus liberou para a sua vida, e você está querendo juntar coisas na tua mente pequena para tentar explicar aquilo que Deus está dizendo que vai agir de forma sobrenatural.
Deus não tem dificuldade em fazer acontecer aquilo que você precisa. A questão agora é tratar de mim e de você, que fazemos eles perguntas para Deus concernente àquilo que nós estamos passando. Mas nessa noite, Deus vai ter uma palavra para o teu coração. Fique de pé, por gentileza. Qual a palavra que Ele tem para o teu coração? Não chora. Fica tranquilo. Por quê? Nós somos desse, né? Por quê, Senhor? Não chorar. Eita glória. Porque hoje chegou a hora de realizar um milagre na tua vida. Nessa noite, o que Jesus está fazendo é preparando eu e você para receber o que Ele está prestes a nos entregar. Eu vou de novo nisso aqui. Vem comigo. Quando Jesus fala para aquela mulher, não chores, é como se Ele estivesse sinalizando para ela, fica tranquila, porque eu não vim aqui em vão. Eu não cheguei aqui à toa. Eu não cheguei aqui simplesmente para liberar uma palavra de forma tão comum e corriqueira como os demais liberaram, para não mudar a tua história. Eu estou pedindo para você parar de chorar, para preparar o ambiente da tua alma para aquilo que você vai receber. Eu estou pedindo para você parar de chorar, para você acalmar os teus ânimos. Oh, glória a Deus, para você começar a diminuir, a receber aquilo que você está prestes a tomar posse. Para que você comece a processar. Encontrei a palavra. Então, nessa noite, Jesus está dizendo a minha tia, acalma o teu coração. Porque a última palavra vem de mim, diz o Eterno. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Porque a última palavra vem de mim, diz o Senhor. Acalma o teu coração, porque nada fugiu do meu controle, diz o Senhor. Pastor, mas eu estou passando uma fase difícil, eu também estou. Você não sabe, cada um de nós temos as nossas fases. Quem sabe você pode estar em um dos piores momentos da sua vida, a nível emocional, às vezes nem questão material. Questão material mesmo, até desbarrado, está até tranquilo, mas às vezes de forma emocional, você está vivendo talvez uma das piores fases da tua vida. E Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe o que? Não chora não. Que isso, pastor? Sério, não chora não. Por quê? Porque Deus é poderoso para mudar circunstâncias. Porque Deus é poderoso para mudar situações. Quando Ele libera uma palavra, aleluia, em direção ao filho daquela mulher, Ele ressuscita na mesma hora. Eu não sei se aquela mulher agora iria chorar de tristeza ou chorar de alegria. Seria um mesclado, aleluia, uma mescla de sentimentos. Isso vai acontecer comigo e contigo. Talvez você está preocupado hoje, talvez você está preocupado agora, aleluia, mas Deus está dizendo, se prepare, porque tem coisa tremenda para fazer na tua história. Tem uma resposta vindo do céu para a tua vida, tem uma resposta vindo do alto para você, que toma posse dessa palavra. Hoje é culto da vitória, hoje é culto de milagre, e eu creio e declaro e libero essa palavra sobre nós nesta noite. Tem palavra vindo do alto em direção à nossa vida, que está ajustando tudo, e o motivo das nossas lágrimas, aleluia, será motivo das nossas alegrias. O território da nossa dor será o território do nosso milagre. Quem toma posse dessa palavra, quem toma posse dessa palavra, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Aleluia. Evidencia sobra. Vai passar essa situação. Vai passar. Vai passar. Segura aí rapidinho. Ele vem do louvor. E Deus está nesse lugar. Está chorando porque se você tem um Deus e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. Alguém sabe, vem? Isso, gente. Mandou te dizer. Lembra de hoje, vai. Lembra de hoje. Você
Nessa noite, alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor. E Deus falou tão forte contigo hoje. Sai desse lugar e volta para Jesus.